Oi, gente, que bom que vocês chegaram. Aê, ouço o sinal da nossa entrada. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Nós estamos no aprofundamento aí, matemática conectada. Você, estudante que escolheu esse aprofundamento, então tá doido para fazer um monte de cálculo? Hoje eu vou apresentar para vocês umas coisas que parecem muito esotéricas, mas é uma coisa muito linda, uma coisa que acontece aí na vida real. Olha aí para nossa telinha, nosso diretor Juliano está colocando o slide de apresentação da nossa aula. Nós estamos aí na atividade 3, desenvolvimento 3, de fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Somos 4 professores aí na unidade curricular Educação Financeira Sustentável e eu sou uma das professoras de vocês, né? A gente está aí juntos, nós estamos juntos, o Tony com Conexão Empreendedora, a professora Ilana com Educação Financeira em Conexão e também a professora Fernanda com a influência da mídia no consumo dos jovens e eu aí, Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Sem perder as nossas vistas, aqui ó, o professor que está nos acompanhando na lousa para vocês, as habilidades do currículo de ciências que nós estamos aprofundando aí é 101 e a habilidade 301, para título de registro. O que nós estamos, sem perder o nosso foco aí, nosso objeto de conhecimento, objeto de estudos, na telinha a gente está querendo aí observar, né, fazer a construção, interpretar e analisar gráficos de funções. Neste caso a gente está falando, nessa unidade, nessa atividade, nós estamos falando das funções exponenciais, que são aquelas funções que têm um expoente, né, aqui como letra, por exemplo, 2, né, o expoente é uma variável, uma letra. E aí isso determina para a gente um gráfico, né, que é do tipo curva, que nunca vai encostar no zero. Ou é um gráfico crescente assim, se esta base aqui, né, for maior que 1, ou vai ser um gráfico assim, né, que a gente chama de decrescente, se a base aqui, pessoal, a gente vai falar melhor hoje, estiver entre 0 e 1, né? Quando esse número aqui de baixo, né, ele estiver entre 0 e 1. Tá bom? Não pode ser 0, não pode ser 1. E se for maior que 1, a gente tem crescente. E se estiver um número decimal ou um fracionário entre 0 e 1, vai ser decrescente. Isso daí, este tipo de gráfico descreve no meio das finanças os juros compostos e aqui nos fenômenos naturais descreve uma infinidade de situações. Hoje eu vou apresentar para vocês, aqui é uma proposta, a gente não vai fazer muitos cálculos quando chegar na parte de fenômenos naturais. A gente vai retomar um gráfico aqui sobre juros compostos, como a gente fez na aula passada, e depois eu vou fazer mais 2, se der tempo 3 gráficos de fenômeno natural. Esses gráficos, por causa da dificuldade de encontrar no material de ensino médio, né, do ensino básico, eu trouxe aqui uns exemplos que, se você trabalhar no meio, na área de engenharias aí, na área de ciências da natureza, você seguir essa carreira acadêmica, vocês vão encontrar. Nós vamos falar um pouquinho sobre pressão atmosférica e também outra situação que é sobre resfriamento entre 2 corpos, tá bom? Mas a gente não vai se ater aos cálculos e sim aos gráficos. Para isso, a gente vai usar o GeoGebra. Então, se você estiver na sua casa, você aciona o GeoGebra aí no aplicativo do seu celular, ou você pode usar o computador mesmo. Basta digitar lá GeoGebra, a gente vai usar o Classic, tá bom? E daqui um pouco eu vou ensinar como a gente faz. Olhando aí na telinha, vamos fazer alguns desses cálculos. Eu vou abrir uma tela nova aqui, porque eu já até coloquei o exercício aqui, esqueci de subir a animação. Mas ficou assim, ó. Desejamos capitalizar uma quantia, foi o que a gente fez mais ou menos na aula passada, de R$1.000. Capitalizar quer dizer colocar à disposição aí para sofrer juros, tá bom? Então, queremos capitalizar R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês, num regime de juro composto. Então, no regime de juro composto, a gente vai sempre precisar do valor anterior. E ele está pedindo aí para a gente capitalizar durante 3 meses. Como a gente faria? Ó, vou subir aqui uma telinha em branco, que eu esqueci de pôr a animação. Queiram me perdoar, eu vou fazer aqui. Então, ó, eu tenho um capital de R$1.000. Eu quero capitalizar no juro composto com uma taxa de 3% ao mês, né? A um mês aqui. Esse 3% a gente pode escrever na forma de fração ou na forma de decimal, né? 3 centésimos, durante um tempo aí de 3 meses. A juro composto. Como a gente faz no juro composto? Ó, no primeiro mês, o que eu tenho? Eu tenho meu capital
que vai sofrer um aumento. Então, se é um aumento, ó, é 100% mais, né, a taxa aí no primeiro mês, que é 0,3. Este é o meu mês inicial. No próximo mês, como o juro é composto, o que eu vou precisar? Vou precisar do valor anterior, que é o cálculo disso que você pode pôr numa calculadora aqui, eu vou fazer só no final, e multiplicar por 0,3 mais uma vez, aumentar mais uma vez. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o valor anterior e esse aqui é o próximo mês. No terceiro mês, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o valor anterior, que é 1.000, sofreu o aumento do primeiro mês, sofreu o aumento do segundo mês e vai sofrer o aumento no terceiro mês. Esse é o valor total que você vai ter de capitalização. Como a gente quer fazer gráfico, o gráfico você poderia fazer no Excel como a gente fez, mas hoje eu vou ensinar no GeoGebra. No GeoGebra você vai precisar da expressão algébrica, que é o quê? O montante em função do tempo. Então, para escrever algebricamente, o que você tem? O valor inicial que você está capitalizando, você vai fazer um aumento, então vai ser sempre o 100%, que é 1, mais o aumento, elevado ao tempo que você precisar ir. Se o tempo for 3 meses, aqui o T vai ser 3. Se o tempo for 10 meses, o T vai ser 10 e assim vai. Aí a gente vai ter um gráfico. Olhando para isso, ó, como o T é uma variável que está no expoente, você já tem que, intuitivamente, você, estudante, tem que pensar o seguinte, ó, este gráfico vai dar uma curva, tá certo? Como é exponencial, ela vai ser uma curva crescente aqui. Como que eu sei que é crescente? Porque a base aqui, ela é maior que 1. Quando a base é maior que 1, o gráfico é crescente. No caso do juro composto, repare que ela cresce devagar e depois começa a crescer rapidamente. Então, se você tem uma dívida e se você não paga logo, né, se você pagar rápido, até que você não vai pagar muito. Mas passou um certo tempo, aí você vai ter que desembolsar muito mais dinheiro. Então, agora vamos ver no GeoGebra como vai ficar. O nosso diretor Juliano, ele vai colocar para a gente a telinha aqui, para a gente mostrar no GeoGebra como que fica esse gráfico. Lá no GeoGebra a gente vai utilizar a expressão algébrica, tá bom? Vou tirar aqui, vou dar um ESC e deixa eu colocar aqui já. Lá na... Você, para achar o GeoGebra, o que a gente faz? Pode espelhar, por favor, isso. Ó, eu já deixei aqui no jeito, mas é só você digitar GeoGebra Classic, vai aparecer e você vai clicar no primeiro, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Bom, o que a gente faz? Ó, lá em cima, tá vendo onde está escrito a entrada? Você vai digitar a expressão algébrica. Cuidado, ó, você tem o montante, eu estou chamando de M, vou colocar M maiúsculo, igual R$1.000, que é o que você está investindo, vezes, que é o asterisco, o juro, que vai ser, como é juro, é um aumento, então 1, que é o 100%, vírgula, a taxa, que é 0,3. Só que aqui no GeoGebra, pessoal, em vez de pôr vírgula, porque ele é um software que eu acho que está em língua inglesa, você tem que colocar ponto, tá? Então, 1,03 e o elevado, né, porque é expoente, você vai usar o circunflexo, elevado a um tempo t, tá certo? Deixa eu pôr aqui o t, cadê? Elevado a t. Opa, não, eu esqueci de pôr o circunflexo. Circunflexo T. Aí você vai ter esta curva aí, tá certo? Veja que se você fizer zoom, ó, ou diminuindo ou aumentando aí, ó, você vai achar a curva. Conforme a gente já tinha previsto, né? É uma curva crescente, então nos primeiros meses é mais devagar, passado um tempo ela sobe rapidamente. Então, essa é a curva que a gente vai chamar de exponencial. Como a gente está falando de uma situação real, então a parte negativa aqui não interessa para a gente, porque não existe, né, tempo negativo. Aqui embaixo vai ser o tempo, né, conforme passa o tempo, e aqui vai ser a parte negativa, não interessa. Mas se a gente quisesse, se fosse uma situação de análise, ó, esta reta, eu vou dando aqui um zoom, esta curva, ela nunca vai encostar no zero. Ela vai chegar bem pertinho, olha, você pode ir dando zoom, você vai ver que esta curva verde aqui, ó, ela não encosta no zero. As exponenciais não encostam no zero.
tá bom? Porque se fosse encostar no zero, isso aqui não existia, tá bom? Porque quando a letra aqui é zero, a gente tem um valor aqui que passa exatamente no 1000, né? Porque, veja, 1,03 elevado a zero, isso aqui dá 1. Vezes 1000 já começa ali, né? Então, não tem como essa reta virar zero. Essa curva, né? Essa função exponencial, ela nunca vai chegar no zero. Beleza? Então, tá aí uma representação gráfica de um montante a juro composto. Então, de novo, ó, por exemplo, o que ele quer? Ele quer nos 3 meses. Então, vamos dar uma mexida aqui. Se você quiser descobrir quem é o número, ó, em qualquer mês, você clica lá no pontinho onde está o A, lá em cima, ele fica azul, escolhe ponto. Se você clicar em cima da reta, você vai ter um ponto, ele vai aparecer lá, ó. O primeiro vai ser o tempo, lá do lado esquerdo. Ó, depois de 18 meses, o seu montante vai ser 1.724. Por isso que é legal fazer o gráfico, tá, gente? Porque o gráfico fala para você o mês, o dia, qualquer coisa, ó. A linha, ela é contínua. Veja, ao longo de 100 meses, ó, se você aplicasse durante 100 meses, né? 100 meses aí, mais de 10 anos, você ia ter um montante de quase 20 mil reais aí, ó. R$19.218,63. Então, você segura o ponto, clica em cima do ponto e vai caminhando, passeando em cima da linha. Você descobre aí quanto é cada valor aí que você quiser. Ó, depois de 2 meses, você vai ter R$1.000,61. A gente queria em 3 meses, ó, calcular em 3, vamos ver se eu consigo pôr aqui. Quase 3 aqui, ó. Ao longo de 3 meses, o seu cálculo ali, a resposta ia dar R$1.092,48. R$1.098,48. Então, veja que o juro, só o juro vai ser de 92, né? Porque R$1.000 é o que você tinha e aumentou R$92. Beleza? Vamos voltar agora para a nossa telinha. Voltando lá o nosso slide para a nossa telinha, deixa eu colocar aqui para apresentar. Apresentação do slide atual. Nosso diretor vai colocar para a gente na tela, por favor, que eu não consegui aqui. E vamos ver agora na física como é que isso aparece para a gente, tá bom? Vamos fazer mais alguns cálculos aí, beleza? Então, nós paramos nos juros lá da matemática financeira. Acho que eu passei demais aqui. Vamos voltar lá. Agora, a gente vai fazer esse é o que a gente tinha colocado. Agora, nós vamos fazer de fenômenos naturais aqui, tá bom? Um exemplo que a gente tem é a pressão atmosférica. Então, aqui nós não vamos fazer esse cálculo que a gente fez de juros, porque aparecem umas letras aí meio esotéricas. Isso aqui é a coisa mais linda, anota no seu caderno. A gente vai só fazer o gráfico no GeoGebra para ver se fica que nem essa curva que a gente está aprendendo aí, tá bom? Então, o que é a pressão atmosférica? Olha lá. Outro fenômeno que pode ser representado por funções exponenciais, quem são as funções exponenciais? São aquelas que têm uma letra, né, no expoente. Então, é um número aqui embaixo qualquer, sei lá, um y qualquer, elevado a uma variável ali. O y é sempre um número, mas aqui é sempre uma letra que vai variando. Então, a gente tem uma função exponencial. Então, um outro fenômeno que pode ser escrito desse tipo é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Ó, é a força, isso é uma definição que vocês podem anotar, vocês já devem ter visto aí em aulas anteriores, né, com o professor de Química, professor de Física, Biologia, lá na Formação Geral Básica. Então, é a força que as moléculas de ar, por isso atmosférica, exercem sobre o ambiente. E ela varia de acordo com a altura que se deseja medir. Porque, ó, quanto mais próximo do nível do mar, então o mar vai ser o nosso marco zero de altura, viu, gente? Aqui na Terra, quando a gente tem montanhas e vales e tudo mais. Então, para medir a altura, a gente vai pensar assim, tudo que está no nível do mar vai ser a altura zero. Para cima, a altura positiva, para baixo já vai ser o mar, né? Os vales, os buracos que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, o mar vai ser o nosso referencial. E aqui no nível do mar, a pressão atmosférica é chamada de 1 atmosfera, tá certo? O que é isso? Significa que no nível do mar,
a pressão que as moléculas, né? Por que essa pressão? Pressão significa força sobre área. Então, quando eu pego essa caneta e aperto na minha mão aqui, eu estou fazendo uma pressão. É uma força sobre área. As moléculas, elas têm massa. E quando tudo que tem massa, a gravidade puxa para baixo, não é isso? Então, a força que as moléculas fazem para baixo é o que a gente vai chamar de pressão atmosférica. Aqui no ar, a gente tem vários tipos de substâncias, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tem muitas coisas aqui, né? Hidrogênio não, desculpa, nitrogênio e oxigênio pressionando a gente aqui. Fora outros gases, né? Gás carbônico e tudo mais. Então, essas moléculas estão pressionando. Ó, uma curiosidade, é por isso que as coisas têm formas, tá? Por isso que eu tenho esta forma aqui. Se não tivesse a pressão atmosférica, a gente esparramaria, tá bom? A gente se desintegraria. Então, se vocês tiverem oportunidade de ir lá, aqui em São Paulo, lá no Catavento, tem um experimento que mostra, né? Quando um lugar que não tem pressão atmosférica, como que as coisas se desmantelam, tá certo? Então, quanto mais próximo do mar, mais partículas, né, pressionando, porque tem toda uma camada, tem mais camadas de ar. E essas camadas mais embaixo, elas são mais juntas, então maior é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, né, então quanto menor a altura, mais pressão. Então a gente vai ter aí uma função exponencial do tipo decrescente, porque uma está aumentando, né? Quando a altura diminui, a pressão aumenta, ou quando você sobe mais, né? Se você vai lá, por exemplo, para o Monte Everest, que é um pico aqui, deve ter mais ou menos quase 9 quilômetros de altura, lá em cima tem menos partícula, então a pressão atmosférica é menor. Eu deixei esse exercício para vocês fazerem aí no GeoGebra, tá bom? E este é um exemplo. Olha aqui a fórmula que mede aí, que relaciona, né, a função que relaciona a altura, que nós vamos chamar de H, e a pressão nessa determinada altura. É esta fórmula aqui. O P0 vai ser a pressão no nível do mar, que é o nosso ponto de referência. Para a gente vai valer sempre uma atmosfera, tá bom? A atmosfera é a unidade de medida, mas tem outras também. Mas aqui a gente vai falar sempre de pressão atmosférica nessa situação. Este E aqui, ó, é um número irracional igual ao π, né? O número π não vale 3,14, que é aquele número que aparece quando a gente fala de tamanho de corpos redondos. Então, este E é um número de Euler, recebeu esse nome a este matemático, esse físico muito especial, que fez muitos cálculos, muitas experiências. E ele também é um número é um número irracional que vale aproximadamente 2, alguma coisa. Depois dessa casa decimal aqui, ele não tem fim, não repete. Então, a gente chama de letra, tá bom? Mas é um número que vale aproximadamente 2 e pouco, tá bom? Combinado? Então, eu conheço esse E. Este alfa aqui, ó, é uma constante, também conhecido um número tabelado, que os cientistas já fizeram muitos experimentos e dependendo do lugar que você está, ele sabe quanto que é este alfa, tá bom? Então, tudo aqui a gente sabe o valor, a gente só não sabe o valor da pressão e da altura que vai ficar variando. Porque se está perto do mar é um valor, né? Se está acima do mar é outro valor, ó. Repare que se a altura for 0, que é o nível do mar, ó, isso aqui vira 0. E elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes a pressão atmosférica, que é 1, né? Aqui. Então, dá certo essa função, tá certo? Então, de novo, nós não queremos calcular nada, o que a gente quer é representar no GeoGebra. Então, vamos fazer um exemplo disso, ó. A pressão atmosférica em uma região que fica a uma altitude H, que eu não sei quem é, com relação ao nível do mar, onde a pressão é 1, é dada por P de H, né? P dessa altura, a pressão nessa altura, igual a pressão atmosférica, que no caso vai ser 1, vezes o E, que é o número de Euler, vale 2, alguma coisa, elevado a menos alfa, e neste caso ele está falando, este lugar tem um alfa, que a gente já mediu, né? Fez experimento, que vale esse número aí, que eu não consigo nem ler, né? Mas é 0,00012, tá certo? 12 centésimos de milésimos, tá bom? É assim que lê. Vezes H.
Eu falei que isso aqui vai dar uma função decrescente, não é mesmo? Vai ser uma função desse tipo aqui, ó. Tá certo? E ainda disse que quando a base é maior que 1, então veja que o E vale 2 e pouco, é maior que 1. Teria que ser crescente, mas cuidado, gente, ó, como tem esse sinal de menos, a gente sabe que o número, por exemplo, 2 elevado a menos 1, quando o expoente é negativo, isso indica inverso, né? Então, significa que você tem que inverter. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, aqui, pessoal, ó, vai dar um número menor que 1. Porque, ó, E não é 2, alguma coisa? Então, vai ficar assim, 2, acho que 17, alguma coisa, elevado a menos alguma coisa. Então, como o expoente é negativo, vai dar 1 dividido por 2,17. Então, isso também é um número pequeno aí, entre 0 e 1, vai dar decrescente. Porque quanto maior a altura, menor vai ser a pressão. Então, o que a gente quer? Só ver o gráfico disso. Porque se é uma letra exponencial, vai ter que dar uma curva. É isso que a gente quer. Vamos lá no GeoGebra novamente, nós vamos digitar isso daqui lá, para ver como vai ficar o desenho disso. E aí a gente vai rodar um pontinho lá e ver o que vai dar. Calcular alguns pontos, tá bom? Vamos ver mais ou menos quanto que é a pressão atmosférica, por exemplo, no Monte Everest, tá bom? Mais ou menos 8.000 e poucos metros aí. Olhando aqui, vamos lá para a nossa telinha, para o nosso GeoGebra novamente, aqui trocando o cenário. Nós vamos colocar aqui para vocês como ficaria o gráfico. Vou pegar e trocar a tela aqui. O que a gente faz? Vai ali e digita a fórmula, né, a expressão da pressão. Então, pressão, que eu estou chamando de P, vai ser igual 1, que é a pressão atmosférica no nível do mar, vezes o E, que eu não sei quanto é, mas você pode colocar só E mesmo, que olha lá, na verdade vale aproximadamente 2,72, né? Eu tinha colocado 17. Elevado, aí você tem que colocar o circunflexo, né? Shift circunflexo. Eu vou colocar um parênteses, porque eu vou digitar várias coisas, né? Opa. Elevado aí a menos 0, ponto, porque aqui a vírgula vale ponto, 1, 2, acho que são 3 zeros, né? 1, 2. Só vou conferir se são 3 zeros aqui no material. Isso, 3 zeros. H, né? Que é o nosso expoente. Opa, eu não coloquei? Aqui. Vezes H. Não, deixa eu ver se não deu certo aqui. Cadê meu gráfico? Fiz alguma coisa errada aqui. Vezes H. Preciso só achar meu gráfico aqui. Vou apagar de novo, porque eu acho que eu devo ter digitado alguma coisa errada. Vamos lá. Vai ser 1 vezes, que é este asterisco, E elevado a menos, abre parênteses, né? 0,1, 2, 3, 12 H. Eu acho que deu algum problema, que eu não estou conseguindo achar meu gráfico. Deixa eu ver se ele está em outra situação aqui. Vamos ver o que está de errado aqui, se eu não coloquei o H. Bom, eu estou com pouco tempo, eu vou voltar lá na minha telinha e vou mostrar para vocês como que ficou este gráfico aqui, deixa eu ver. Voltando lá na telinha, eu vou apresentar como ficou esse gráfico, porque o meu tempo está acabando. Voltou para vocês? Então, o gráfico, olha lá como que vai ficar, ó. Este gráfico decrescente, como a gente tinha pensado, né? E essa é a digitação. Se você olhar lá em cima, se você digitar isso lá no GeoGebra, você vai encontrar este gráfico que você tem que mexer no zoom. Repare que, novamente, a gente tem aqui, ó, um gráfico que é essa curva que a gente já pensou, né? Ele é decrescente, virado para o outro lado. Porque o número aqui, ó, embaixo, a base, né? Ela é menor que 1. Está entre 0 e 1. Como eu sei? Porque o expoente ele é negativo. Quando o expoente é negativo,
a base aqui, né, ela inverte, tá bom? De todo modo, ó, aqui neste ponto A que eu coloquei aqui, a gente tem a pressão no nível do mar. A gente sabe que existem situações em que a gente desce além do nível do mar, né? Então, aqui faz sentido esse lado negativo. Então, quando a altura é negativa, aqui embaixo é a altura, a gente tem umas pressões maiores, ó. Tá crescendo, tá vendo? Então, quanto menor aqui a altura, maior a pressão. Isso aqui é a pressão atmosférica. Mas embaixo do mar, além da pressão atmosférica, tem a pressão de todo o volume de água, né? Então é muito maior aqui para baixo. Enquanto que do outro lado aqui, ó, à medida que a gente vai aumentando a altura, subindo até o Monte Everest, ó, este ponto B aqui é mais ou menos a altura do Monte Everest, que dá 8 quilômetros, né? 8.839. Lá, a pressão atmosférica é muito menor. Ela é cerca de 35, 36% da pressão aqui no nível do mar. Então, se a gente tem o hábito de respirar aqui, né? Esta região aqui a gente fica com mais dificuldade, porque lá tem menos moléculas, né? O ar é mais rarefeito, né? Então, os lugares mais altos aqui no planeta, a pressão atmosférica é menor. De novo, pessoal, a gente não está querendo fazer o cálculo, mas nós estamos querendo aqui com a intenção aqui é mostrar a vocês que existem outros fenômenos. E eu trouxe aqui um fenômeno que aparece para a gente, mas vocês estudariam isso só no nível superior, mas com essas adaptações que eu fiz aqui, a gente consegue, usando esse software, fazer essa análise. Vamos ver outra, ó. Colocando ali para vocês outro exemplo, ó. A gente tem mais 3 minutos, eu vou só mostrar isso para vocês. Existe um outro fenômeno que é o resfriamento de um corpo. Quando você pega um corpo quente e coloca num ambiente mais frio, existem trocas de calor, de maneira que um corpo vai diminuindo e a sua temperatura, o outro vai aumentando. Acontece que a diferença, né, de temperatura nesses corpos também pode ser calculado, né, que essa taxa de resfriamento, por uma expressão exponencial. Aí na telinha para vocês, ó, o resfriamento de um corpo também pode ser associado a um modelo exponencial. Ele é conhecido como lei de resfriamento de Newton. Né? Isaac Newton escreveu várias coisas, uma delas também ele escreveu muitas coisas para o nível superior, né? A gente tem aqui no nível médio, a gente tem toda a parte de mecânica que a gente aprende aí na primeira série, que são escritos por Galileu e por Newton, né? Galileu primeiramente. É uma curiosidade, assim, quando Galileu morreu, Newton deu seguimento aí aos estudos, né? Então, mais que isso, Newton também trabalhou falando de outros fenômenos aí que nos ajudam aí no setor da ciência. E um desses é esse resfriamento aí, diferença de resfriamento. É dada por essa expressão, olha aí na telinha de novo, é parecido com a pressão atmosférica, mas esse D, pode colocar na telinha o slide para a gente, por favor. Inicial é a medida inicial de diferença de temperatura entre esses dois corpos. O E, novamente, é este número de Euler, aproximadamente 2,72. O alfa é um valor conhecido, né, que depende do ambiente. O que a gente não conhece aí é a diferença de temperatura a partir de um certo tempo. Então, é o D de T e o T. Então, quando a gente digita esses dados, novamente no GeoGebra, né? Uma situação aqui, por exemplo, um corpo que está a 100 graus, um pedaço de metal que está a 100 graus, é colocado numa temperatura ambiente de 25 por um certo tempo, a gente consegue ter essa expressão que a gente, colocando no GeoGebra, a gente tem esse valor aí. De novo, ó, o gráfico é crescente, porque um corpo estava a 100 graus e o outro estava a 25. Então, a diferença inicial é 75, lá em cima, ó, 75. E o E, como é maior que zero, o expoente não é negativo, né? Então, o gráfico é crescente. Significa que quanto mais vai passando o tempo, a diferença de temperatura entre esses dois corpos vai aumentando. Veja de novo a curva exponencial, porque o T aqui é uma variável que está variando no expoente aqui.
tá bom? Bem, assim a gente vai terminar a nossa aula. A minha recomendação é que vocês mantenham esses seus materiais atualizados, voltem ao GeoGebra, refaçam esses exercícios. Para você, professor, tem mais coisas nesse material que eu estou deixando para vocês, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre dados de eletrodomésticos. Então, eu peço que vocês escolham uns 3 eletrodomésticos aí na sua casa, anotem a potência e durante 5 dias meça o tempo de uso de cada um, que a gente vai utilizar isso na próxima aula da semana que vem. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.